Boa tarde, Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo a mais uma aula, mais uma pregação da Palavra de Deus. No vídeo anterior eu falei a respeito da necessidade que nós temos da salvação que se dá por meio do sacrifício que Jesus fez na cruz e que é a única forma de nós obtermos a salvação, né? Porque eu deixei claro que a única forma que Deus tinha de perdoar os nossos pecados era através do sacrifício de um inocente, porque o salário do pecado é a morte. Então a justa retribuição de Deus sobre a vida do pecador é que ele morra, né? Mas como Deus nos ama, Deus na sua infinita misericórdia e sabedoria, ele resolveu punir os nossos pecados no corpo do seu filho, com a morte do seu filho. Por isso que nós dizemos, né, que no caso, se nós seres humanos, né, nós somos malignos, nós não podemos fazer o bem por nós mesmos, nós não podemos agradar a Deus por nós mesmos. Quando ele olha do céu para nós, ele não olha para os nossos pecados, ele não olha para os nossos méritos, ele olha para os méritos de Cristo. Para ele não interessa tudo o que a gente fez ou deixou de fazer durante a nossa vida aqui na Terra. Para ele interessa o que Jesus já fez. Por isso que quem não crê em Jesus já está condenado, porque ele não aceitou a única forma que Deus deu na sua misericórdia de salvar os pecadores, né? Deus já proveu a salvação que se deu através de Jesus, se deu através do sacrifício dele. Então, quando a pessoa não aceita esse sacrifício, ela recebe em si mesma a justa punição pelo seu pecado, que é a morte eterna, é o afastamento eterno de Deus. A única forma de nós nos reconciliarmos com o nosso Criador é através do sacrifício que foi feito naquela cruz, onde Deus imputou a culpa do nosso pecado sobre o corpo do Filho dele e imputou a justiça de Jesus sobre todos aqueles que viriam a crer nele ou que criam nele antes de ele vir, né? Que a diferença entre as pessoas no Antigo Testamento e no Novo Testamento é que eles criam no Messias que haveria de vir e nós cremos no Messias que já veio, né? Mas agora, hoje, eu quero falar de uma coisa que é tão importante quanto a morte de Jesus, que é a ressurreição de Jesus, né? Jesus, ele foi traído, ele foi enganado e foi levado preso. Ele foi trocado por 30 moedas de prata, né? Por Judas, né? Todo mundo sabe que Judas era traidor, era um dos discípulos escolhidos de Jesus, traiu ele e entregou ele por 30 moedas de prata. Ele foi humilhado, né? Foi torturado, foi chicoteado e foi pendurado na cruz e morreu, né? Aí quando Jesus estava pendurado na cruz e antes dele morrer, que ele disse: Pai meu, por que me abandonaste? Ele dizer isso é a prova do amor de Deus, porque como Deus ele é justo, ele é santo e ele não pode ser conivente com o pecado. Naquele momento que Jesus estava pendurado na cruz, ele estava levando sobre ele todos os pecados da raça humana. Então, naquele momento, Deus estava virando as costas para Jesus. Ele virou as costas para o filho dele, para que ele pudesse reconciliar com ele toda a humanidade, né? Então, é por isso que em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, depois que Jesus morreu, ele ficou morto por 3 dias e depois disso ele ressuscitou. E é por isso que nós, por ele ter ressuscitado, que nós temos a prova de que nós também seremos ressuscitados quando ele voltar. Porque depois que Jesus morreu, e daí depois quando ele apareceu aos seus discípulos, 3 dias depois, quando ele voltou à vida, ele voltou à vida porque, como o salário do pecado é a morte não podia conter Jesus. A morte, pense na morte como uma pessoa. A morte ela age sobre os nossos corpos porque nós temos pecado em nós mesmos. Quando a gente morre, a morte ela tem poder sobre nós por causa que nós pecamos tipo, a justa retribuição, né, é que a gente permaneça morto. Só que no caso de Jesus, como ele não tinha pecado nele mesmo, a morte não podia manter ele morto. Não podia manter ele no estado de morte. Foi por isso que Jesus ressuscitou ao 3º dia. Isso prova que ele não tinha pecado, prova que ele é o Filho de Deus, né? Por causa que, no caso, as promessas para nós que somos povo de Deus, para nós que cremos em Jesus, para nós que cremos no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é que nós herdamos a vida eterna em Cristo Jesus, né? Então, como é que se dá isso? Jesus, ele foi como se fosse o primeiro de muitos irmãos. Ele foi o primeiro dos filhos de Deus que ressuscitou. E aí, depois dele, todos aqueles que viriam a crer nele se tornam filhos do Pai, por adoção. Nós somos adotados por Deus através do sacrifício de Jesus e nos tornamos irmãos de Jesus. Então, do mesmo jeito que o nosso irmão, o nosso primeiro irmão perante Deus já ressuscitou, isso prova que nós também vamos ser ressuscitados quando ele voltar para buscar a sua igreja, para buscar as pessoas que amam ele. Na verdade, todas as pessoas vão ser ressuscitadas no dia da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus, que vai acontecer, porque nessa terra aqui, essa terra que ela já está condenada ao fim por causa do pecado de Adão. Lembra que quando eu falei a respeito da condenação da raça humana, Deus amaldiçoou a terra por causa de Adão, por causa do pecado dele. Então essa terra aqui, ela tem catástrofe, ela tem enchente, terremoto, furacão, vulcão, tudo que erva daninha, animais perigosos e tudo quanto é coisa ruim que acontece nessa terra aqui é por conta do pecado, entendeu? Porque a terra ela foi amaldiçoada por conta do pecado do homem, né? A terra ela não era para ser desse jeito, era para ser uma eterna felicidade, né? Aí depois, como essa terra ela já foi condenada, ela já foi manchada pelo pecado, o que Deus fez? Deus, ele já tem preparado um novo céu e uma nova terra para aqueles que amam ele e para aqueles que buscam ele nessa terra aqui, né? Porque aqui, né, apesar de com todas as dificuldades que a gente tem e todas as lutas que a gente passa, né? Deus, ele já tem pessoas aqui que creem nele e que vivem para ele. Então a recompensa para essas pessoas que creem em Jesus, né, são justificadas pelo sacrifício que ele fez, pelo derramamento do sangue dele. A recompensa é que a gente vai viver num novo céu, uma nova terra, onde não vai existir a presença do pecado. Porque aqui nessa terra a gente ainda peca, né? Mesmo os que creem em Jesus, nós ainda pecamos. O problema, na verdade, o maior problema do mundo, o problema principal do mundo é
a presença do pecado no mundo, né? Porque mesmo nós que cremos em Jesus, nós não conseguimos servir a Ele de todo o coração, com toda a fidelidade, sem nunca vacilar, né? Porque por causa da presença do pecado no mundo, a gente não consegue passar a vida inteira sem cometer pecado, mesmo que a gente já tenha já tenha crido em Jesus e sido justificados pelo sangue dele. Nós não conseguimos nos dedicar como a gente deveria para Deus totalmente, né, com 100% de entrega, por causa da presença do pecado no mundo. Então a gente vai viver num céu e numa terra que não é manchada pela presença do pecado, né? É um céu e uma terra, tipo assim, aonde vai habitar a justiça, a alegria e a paz eternamente. Não vai existir guerra, não vai existir dor, não vai existir tristeza, não vai existir fome, não vai existir nenhum calor forte e nenhuma das consequências que o pecado trouxe para essa terra que a gente vive hoje em dia. Entendeu? Então, todas as pessoas elas hão de ressuscitar quando Jesus voltar. Só que aqueles que creem em Jesus vão ressuscitar para essa vida eterna na presença do Senhor, na presença dele, para servir e adorar ele e ser feliz, né, na presença, porque a verdadeira, a plena felicidade e paz é a presença de Deus, né? Então a gente vai viver nessa eterna alegria e paz de ter a presença do nosso Criador junto com a gente por toda a eternidade. E já as pessoas que rejeitam Jesus, que rejeitaram o sacrifício deles, vão simplesmente ter o afastamento eterno de Deus. Eles vão viver para toda a eternidade em sofrimento, em lamento, porque eles vão viver a eternidade afastados do seu Criador, né? Já como eles não querem nada com Deus já aqui nessa terra, que é um breve período, imagina então a eternidade, né? Então Deus estaria sendo injusto se ele mandasse todo mundo lá pro paraíso, lá para esse novo céu, nova terra, na presença dele, porque tem muita gente que não quer, né, saber de Deus já aqui nessa terra. Então imagine por toda a eternidade. Então o fato de Jesus ter ressuscitado é a prova de que nós vamos ser ressuscitados também no último dia e nós vamos viver para sempre na presença dele. Agora, sobre as evidências da ressurreição de Jesus, hoje em dia a gente não tem como dar nenhuma evidência factível, né? Assim, eu não tem como mostrar, né? Porque ninguém que está vivo hoje em dia viu Jesus. A última pessoa que viu Jesus morreu 100 anos depois que Jesus morreu, né? Então faz 1900 anos atrás a última pessoa que viu Jesus vivo. Mas a evidência maior, eu creio que seja o fato de que os seguidores de Jesus, quem viu Jesus ressurreto, quem viu Jesus depois que ele voltou da morte e ele andou com os seus discípulos por 40 dias e depois ele voltou para o céu, essas pessoas elas foram presas, foram apedrejadas, foram torturadas, foram humilhadas, foram perseguidas por conta da crença deles, da fé deles. Então, tinha pessoa dizendo assim, ó, nega que você viu Jesus ressurreto, nega que Jesus voltou à vida e você vai viver. E a pessoa preferia morrer. O discípulo de Jesus lá, vários discípulos, né, de Jesus que foram mortos até mais cruelmente do que o próprio Jesus foi, né? Que nem teve Pedro que foi pendurado na cruz de cabeça para baixo. E morreu pendurado numa cruz de cabeça para baixo. Então a única coisa que eles tinham que fazer era dizer: não, Jesus não era Deus, Jesus não ressuscitou. E eles iam sair livres dali. E eles preferiam pagar com a vida deles, eles preferiram ser humilhados, apedrejados
e, e enfrentar a morte do que negar. Então, quem que se dispõe a ser torturado e morto por conta de uma mentira, né? Ninguém em sua consciência defende uma coisa que seja uma mentira, né? Então, essa eu creio que seja assim o argumento mais plausível para dizer que Jesus ressuscitou, né? Porque as que existem evidências da vida dele, existem evidências que ele andou por essa terra, existem evidências dos discípulos dele, né? E dos próprias pessoas que eram os ateus daquela época, que viveram ali tanto no período de Jesus como no período depois de Jesus, que falaram, que escreveram a respeito dele, a respeito dos discípulos dele, que era uma coisa inacreditável que as pessoas estavam dispostas a morrer do que negar que Jesus tinha sido ressuscitado no terceiro dia. Então, assim, ninguém se dispõe a morrer por uma coisa que não é verdade, né? Por uma coisa que se eles não tivessem visto Jesus ressuscitar mesmo, era bem fácil, era só eles dizerem, não, eu não vi Jesus ressuscitar, e teria sido tudo resolvido, teria saído dali livre. Então eles aceitaram a morte, e assim como todos nós, também nós que cremos no Senhor Jesus, graças a Deus que aqui no nosso país aqui não tem perseguição tão forte, né, contra o povo de Deus, não, mas a gente sabe que em muitos países hoje em dia que o povo de Deus está sendo perseguido, está sendo humilhado, está sendo torturado, está sendo morto, simplesmente por não negar a fé, né? Então, do mesmo jeito, nós também devemos. É mais importante a gente abrir mão da vida do que abrir mão da nossa fé, né? Da nossa convicção, né? Não é uma tipo, não é uma esperança vã, não é uma coisa que não é tipo como um tiro no escuro. É uma coisa que nós temos plena convicção. Nós sabemos que Jesus é Deus, nós sabemos que ele veio ao mundo para tirar o pecado daqueles que haveriam de crer nele, né? Ele veio para tirar o pecado do mundo, ele veio para nos resgatar, nos salvar, porque nós não tínhamos condições de nos salvar por nós mesmos. E nós sabemos que ele ressuscitou e que ele está vivo, está no céu e está esperando que se complete o número daqueles que vão crer nele, para ele voltar e nos levar para viver eternamente com ele. Então, todos nós temos essa viva esperança, nós vivemos por isso, entendeu? Nós ainda não vimos Jesus ressurreto, nós ainda não vimos o novo céu e a nova terra, mas a gente não se guia, a gente não vive por aquilo que a gente vê. A gente vive por causa daquilo que a gente acredita, né? Então, é isso aí. A coisa mais importante que tem depois de Jesus ter morrido pelos nossos pecados é o fato que ele ressuscitou e que ele há de voltar e buscar a sua igreja para viver a eternidade com ele na glória de Deus, na presença do Pai. E glorificado seja o nome de Jesus e a sabedoria de Deus por ter nos dado tão grande salvação, ter sido tão misericordioso com nós que não merecíamos nada além da eterna condenação, eterno sofrimento por conta da maldade que habita em nós, né? Então, Deus abençoe você e até o próximo vídeo.